Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Terminou neste domingo com 8 jogos, a 25ª rodada, sexta rodada do retorno. O que mudou da 24ª para a 25ª rodada? Mudou o líder. Saiu Fortaleza da liderança, entrou o Botafogo. Duelo direto. Nesse sábado no Engenhão, o Botafogo venceu por 2-0. G6. Saiu o Bahia, entrou o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu nesse domingo por 3-1 em casa o Atlético Goianiense e o Bahia perdeu em Bragança para o Bragantino por 2-1. Assim como eu faço a cada rodada, vou atualizar hoje as projeções para título, para G4, para G6 e também para escapar do rebaixamento. Daqui a pouco eu falo dos jogos desse domingo. Antes, vamos atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem Botafogo líder, 50 pontos. Fortaleza em segundo, 48. Palmeiras em terceiro, 47. Flamengo na quarta posição, com 44, fechando aqui o G4. O que pode mudar ainda? A próxima rodada, que é a 26ª, a 7ª do retorno, pessoal, vai acontecer somente após a data FIFA. Daqui 2 finais de semana, 14, 15 e 16 de setembro. Só que antes disso, teremos 2 jogos atrasados. Já nesta quinta-feira agora, dia 5, 8 da noite na Arena Pantanal, jogo atrasado da 16ª rodada, Cuiabá e Juventude, que pode mudar, não essa questão da parte de baixo da tabela, mas o Cuiabá vencendo vai 24 pontos, poderá, de repente, na próxima rodada sair da zona de rebaixamento. Mas pode mudar muito a condição do líder. Por quê? Porque não nesta, mas na outra quarta-feira ainda, dia 11 de setembro, tem jogo atrasado no Beira-Rio, 7h30 da noite, entre Inter e Fortaleza, pela 19ª rodada. Se o Fortaleza vencer o Inter no jogo atrasado, o Fortaleza vai a 51 pontos e ultrapassa o Botafogo. É o que pode mudar, portanto, antes da próxima rodada, é o Fortaleza, vencendo o Inter dia 11 no Beira-Rio, retomar a liderança. Cruzeiro, 41 pontos, 12 vitórias, saldo 8, é o quinto colocado. São Paulo, 41 pontos, 12 vitórias, saldo 7, ocupa a sexta posição. E o Bahia agora, fora do G6, sétimo colocado com 39 pontos na tabela. Em seguida eu vou mostrar por que eu coloquei cores diferentes para alguns times aqui. Aí vem o Vasco com 34, Atlético Mineiro 33, Inter 32, Bragantino 30, Atlético Paranaense 29, Criciúma e Juventude 28, Grêmio 27 pontos, 8 vitórias, Fluminense 27 pontos, 7 vitórias, Corinthians 25 pontos e 5 vitórias. Você vai perguntar o seguinte, Paulinho, começar com a parte de baixo aqui, ó. Por que o Criciúma e o Juventude não estão marcados ali, se eles têm 28 e o Corinthians pode chegar a 28 pontos, vencendo na próxima rodada e Juventude e Criciúma perdendo, por exemplo? Pelo seguinte, se o Corinthians vencer, vai a 28 pontos e 6 vitórias. Criciúma e Juventude já tem 28 pontos e 7 vitórias. Então, na próxima rodada, poderão entrar na zona de rebaixamento, Grêmio com 27 e 8 vitórias, Fluminense com 27 e 7 vitórias e o Corinthians que já está no Z4 com 25 pontos e 5 vitórias. Cuiabá tem jogo agora quinta-feira, dia 5, contra o Juventude na Arena Pantanal. Se o Cuiabá for vitorioso, vencer a partida, vai a 24, poderá ir na próxima rodada, dependendo do saldo de gols aqui, que é enorme, mas poderá vencer o Juventude na outra rodada, então também sair do Z4. Mas por enquanto, Grêmio, Fluminense e Corinthians, desses 3 aqui, um vai terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento, por isso que estão pintados aqui Grêmio, Fluminense e também o Corinthians. Aqui em cima, Botafogo, Fortaleza e Palmeiras estão pintados nesse momento, porque na próxima rodada um dos 3 será o líder. Flamengo, Cruzeiro e São Paulo, pintados de outra cor aqui, porque na próxima rodada esses 3 times vão disputar o G4. Um dos 3 aqui vai terminar a próxima rodada na quarta posição, portanto no G4. E o Bahia, que tem 39, briga aqui com o Cruzeiro e com o São Paulo por uma vaga aqui no G6. É o que está em jogo na próxima rodada. Temos vários jogos atrasados ainda, pessoal, né? Mostrei que 2 vão acontecer agora nos próximos dias. Um nessa semana e o outro na outra semana ainda. Fortaleza tem um jogo atrasado. Flamengo tem um jogo atrasado. Vasco tem um jogo atrasado. Atlético Mineiro, 2 jogos atrasados. Inter tem 3 jogos atrasados tem o Inter. Bragantino, um jogo atrasado. Atlético Paranaense, 2 jogos. Criciúma e Juventude, um jogo atrasado.
Grêmio, 2 jogos atrasados. Fluminense, 1 jogo atrasado. Cuiabá, 2 jogos atrasados. Então são várias equipes com jogos atrasados. Vou passar a próxima rodada em seguida. Antes, vamos então à nova projeção, ou no plural, as novas projeções. Começando pelo título. Neste momento, Botafogo e Fortaleza estão empatados em percentual também. 66%, o que indica que, mantendo esse aproveitamento, eles vão chegar no final do campeonato com 76 pontos. Então, para não acontecer desempate nos critérios, 77 pontos. 7-7 é, no momento, a projeção para título. G4. O quarto colocado é o Flamengo com 61% de aproveitamento, que dá a ele, ou daria a ele, 70 pontos ao final do Campeonato Brasileiro. Certo? O Cruzeiro é o quinto colocado com 54%, quase 55%. O Cruzeiro faria 62%. Então, pessoal, como eu sempre falo, são 2 números mágicos. Para quem está no G4 hoje, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo, para garantir G4 tem que ser melhor que o quinto colocado, que é o Cruzeiro. Como o Cruzeiro projeta fazer 62, então 63. Então hoje, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Botafogo garantiriam o G4 com 63 pontos. Para quem está fora do G4, tem que ser melhor, no mínimo, que o quarto colocado, que é o Flamengo. Então, do Cruzeiro para baixo aqui, ó, para ficar no G4, tem que fazer 1 ponto a mais que a projeção do Flamengo, que projeta 70 pontos. Então, 71. Então, 71 para quem está fora do G4 e 63 para quem está dentro do G4. A disparidade está grande nesse momento para a questão percentual aqui. G6. Quem está no G6 hoje, do Botafogo até o São Paulo, para garantir pelo menos a 6ª posição, tem que ser melhor que o 7º colocado, que hoje é o Bahia por aproveitamento, ó, 52%. Projeção do Bahia, 59 pontos. Então, quem está no G6 tem que fazer 1 ponto a mais que a projeção do Bahia. Então, 60. Quem está fora do G6, do Bahia para baixo, para garantir no mínimo a 6ª posição, vaga na pré-Libertadores, tem que fazer 1 ponto a mais que a projeção do São Paulo, que é o 6º colocado. São Paulo tem 54%, quase 55% de aproveitamento, que indicaria 62. Então tem que fazer 63 para garantir, portanto, quem está fora aqui do G6, no mínimo a 6ª posição na tabela. Beleza? Rebaixamento, de novo, 2 números mágicos. Um número para quem está fora do Z4 por aproveitamento. Do Fluminense para cima aqui. O Fluminense tem 37,5% de aproveitamento. Com esse aproveitamento chegaria a 43 pontos. Então, quem está no Z4 hoje, Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense, para escapar tem que fazer 1 ponto a mais que a projeção do Fluminense, 44. Quem está dentro, quem está fora do Z4, tem que ser melhor que o Corinthians, por exemplo, que hoje é o 17º por aproveitamento. O Coringão tem 33% de aproveitamento, que daria a ele, Corinthians, 38 pontos. Então, 39. Confirmando, do Fluminense para cima, quem está fora do Z4 hoje tem que fazer 39 para escapar. Quem está dentro do Z4, do Corinthians até o Atlético Goianiense, tem que fazer 44 pontos para escapar. Próxima rodada. 26ª, a 7ª do retorno. Começa no sábado, dia 14, com Atlético Goianiense e Vitória, Atlético Paranaense, Fortaleza, Botafogo e Corinthians. Domingo, dia 15, tem Palmeiras e Criciúma, Bragantino e Grêmio, Juventude e Fluminense, Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro, Flamengo e Vasco da Gama. E na segunda-feira, dia 16, fechando a rodada, 16 de setembro, no Beira-Rio, tem o Inter contra a equipe do Cuiabá. São os jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para fechar, falar um pouco de cada jogo aqui desse domingo. Deixa eu começar com os jogos da manhã. Cruzeiro fez o tema de casa, tranquilo, contra o Lanterna Atlético Goianiense. O Cruzeiro não vencia 5 jogos, bateu agora o Lanterna Atlético, subiu na tabela, já é 6º colocado. E o Atlético vinha de 2 vitórias seguidas, acabou perdendo o jogo, portanto, para o Cruzeiro em BH. Grêmio e Atlético Mineiro, pessoal. Jogo na Arena, o retorno do Grêmio Arena, 134 dias depois de jogar sua última partida em casa, 20 de abril contra o Cuiabá. De lá para cá, nunca mais o Grêmio havia jogado na Arena, voltou a jogar nesse domingo e perdeu de virada para o Atlético Mineiro. E fatos curiosos que aconteceram na partida. Aos 20 do primeiro tempo, o zagueiro Gustavo Martins foi expulso de campo. O Grêmio, então, começou a jogar dos 20 em diante do primeiro tempo com um jogador a menos. E mesmo com um a menos, o Grêmio fez 2-0. Abriu 2-0, gente. Isso, no primeiro tempo de partida.
parecia que o jogo estava ganho. Veio a segunda etapa, o Renato fez umas alterações ruins, tirou o Monsalve, tirou o Braithwaite e o Grêmio desandou. Tomou a virada por 3-2. O Grêmio que tem 2 derrotas nas últimas 3 rodadas, mostrei há pouco na tabela, ganhando na próxima rodada, se tropeçar contra o Bragantino em Bragança, pode voltar para o Z4, para a zona de rebaixamento, e o Atlético Mineiro não vencia há 4 jogos, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Corinthians 2, Flamengo 1, jogo das maiores torcidas do futebol do Brasil. Coringão, que não vencia há 6 jogos no Brasileiro, voltou a vencer na competição, e o Flamengo, pessoal, tem apenas uma vitória nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate, 3 derrotas tem o Flamengo na sequência dos últimos 5 jogos. A curva é descendente do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Vasco foi a Salvador, comprovando a boa fase, derrotou o Vitória por 1-0. Vasco da Gama conquistou a sua segunda vitória seguida na competição, não perde já há 5 jogos. Nestas últimas 5 rodadas o Vasco tem 3 vitórias. Ao contrário do Vitória. Vitória que vem de agora 2 derrotas seguidas, já não vence há 4 jogos, e nesses últimos 4 jogos, últimas 4 rodadas, o Vitória tem 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Fluminense fez o tema de casa contra o São Paulo no Rio, 2-0 para o Fluminense, segunda vitória seguida do Flu, que não perde já há 3 jogos. Fluminense que tem apenas uma derrota nas últimas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Vasco da Gama, o clássico, por 2-0, a única derrota do Flu nas últimas 9 rodadas. E o São Paulo agora tem 2 derrotas nas últimas 3 rodadas do Brasileiro. O Bahia, hein, gente? Bahia foi a Bragança Paulista, perdeu para o Bragantino por 2-1, perdeu a condição de sexto colocado. O Bragantino, que não vencia há 6 jogos, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que não perdia 3, agora foi derrotado pelo Bragantino. Palmeiras, hein? Olha o Palmeiras. É claro que o Botafogo e o Fortaleza estão lá em cima, na tabela, mas o Palmeiras agora, como se diz aqui no Sul, tá comendo mingau pelas beiradas, né? Para não se queimar. Não bota lá, né? Não bota a colher lá dentro do prato, né? na beiradinha. Devagarinho o Palmeiras. Atenção pro Palmeiras, hein? O Palmeiras tem agora 3 vitórias seguidas na competição, já não perde há 5 jogos e vem crescendo na tabela. O Palmeiras tem aqui, ó, 47 pontos na tabela contra 50 do Botafogo, 48 da equipe do Fortaleza. O Atlético Paranaense, pessoal, 3ª derrota seguida. Furacão tá na curva descendente, ladeira abaixo no Brasileiro, já não vence há 5 jogos. Nestas últimas 5 rodadas são 4 derrotas do Furacão. E para fechar o nosso vídeo, Inter atropelou o Juventude. 3-1 para o Internacional contra o Juventude em Caxias do Sul. Considero que tenha sido a melhor partida do Inter, não só no comando do Roger Machado, como também talvez na temporada do Internacional. Ah, Paulinho, o Juventude teve um jogador expulso? Teve. Mas quando o Juventude teve um jogador expulso, o Inter já vencia por 2-0. O jogo foi 3-1, mas era para ter sido mais ou menos assim, por baixo, 6 ou 7-1 para o Internacional. Então o Inter realmente jogou uma grande partida contra o Juventude. O Inter já não perde há 3 rodadas no Brasileiro. Nos últimos 3 jogos tem 2 vitórias e 1 empate. E o Inter tem apenas uma derrota nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Então o Inter subindo na competição. Já o Juventude vem agora de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fui.